Ele assume uma forma, anda entre os homens, finge ser compreensível e acessível, criando laços com pessoas que não são do seu tempo. Tem um carisma estranho, já que todos se importam demais com ele, mesmo em alguns momentos, ele fazendo coisas absurdas que colocam todos ao seu redor em perigo. Sempre entra em jogos importantes para o destino do mundo, mas no final, esses jogos não são realmente importantes, já que ele pode manipular as possibilidades e as consequências são apenas enlouquecer algumas pessoas que estão ao seu redor, mesmo que ele deixe bem claro que isso nunca aconteceu. O Seto Kaiba é apenas um surtado. É um pouco curioso como Yami Yugi tem a mesma descrição que uma entidade cósmica como Nyarlathotep. Só que o Nyarlathotep, que usa muito couro e é extremamente camp. Oi, duelista de quinta com deck de quarta. Eu sou a Maru. Essa meio que é minha zona morta. E hoje é dia da gente falar de novo do meu maior hiperfoco, que é Yu-Gi-Oh! E antes que me perguntem, porque já me perguntaram isso no Insta e eu respondi uma vez, por que o meu Seto Kaiba tem o cabelo platinado e não castanho? Gente, o Seto Kaiba é um bilionário. Ele é uma pessoa rica. E eu faço a versão feminina dele. Obviamente, se ele fosse uma mulher, ele teria o cabelo platinado, porque uma mulher manter um cabelo platinado é o maior status de que eu sou rica, eu posso bancar o meu cabelo platinado. A Jade Picon faz isso, sabe? É claro que o Seto Kaiba iria copiar a Jade Picon. Não tem nem comparação. Mas eu já fiz um vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal e seria questão de tempo até eu fazer um novo vídeo, porque assim, como eu disse, Yu-Gi-Oh! É meu maior hiperfoco. É meu anime, é meu mangá favorito. Eu posso ficar falando dele por muito tempo. Muito tempo mesmo. Talvez horas, talvez dias, talvez semanas, talvez séculos. Eu posso ficar falando. E infelizmente, eu nunca tive muitos amigos que compreendessem essa minha paixão e conversassem comigo sobre Yu-Gi-Oh! Da forma que eu queria. Eles queriam mais falar da cartinha, eu não me importo com cartinha. Mas eu lembrei que eu tenho um canal. Então sim, eu vou encher vocês de informação aleatória de Yu-Gi-Oh! Por muito tempo, mas também faço outros conteúdos muito divertidos, muito legais. Quem consome, recomenda. Por isso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, isso me ajuda bastante. E manda para a sua avó. A sua avó vai me adorar. Você manda uma pessoa vestida de Yu-Gi-Oh! Ela vai falar, meu Deus, o Gilberto Barros estava certo. O demônio tá solto. O demônio contaminou as crianças do Brasil. Olha como estão elas hoje em dia. Estão vestidas de Yu-Gi-Oh! Gravando vídeo para a internet. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Complicado isso aí, né? Mas, agora que eu já engajei com o público, olha só, eu aprendi a engajar com o público, não. Então, o primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh! Eu contava bem mais sobre a temporada 0. Uma temporada que ela é muito boa, mas ela é bem esquecida porque, assim, a Konami conseguiu fazer muitas coisas e uma delas foi quase eliminar tudo dessa temporada, embora ainda é fácil você achar um mangá. Pelo menos da última vez que eu vi, tinham derrubado quase todos os sites de mangá online, então eu nunca mais procurei porque, eu tenho tudo salvo no meu computador. É uma temporada muito boa. Nesse vídeo eu comento bastante sobre toda a narrativa, explico alguns arcos, principalmente o arco final, que é quando a gente tem os momentos mais fantásticos de Yu-Gi-Oh!, que é quando o Kaiba age 100% como um maluco homicida, colocando todos os amigos do Yugi em uma sala com um psicopata, com as mãos dele sendo decepadas. Assim, é muito bom gosto mesmo. Mas, nesse vídeo, eu vou falar bem mais sobre o subtexto que existe no mangá de Yu-Gi-Oh! O anime não tanto, porque, assim, a Konami, ela tirou muita coisa, a 4Kid também tirou muita coisa, então eu vou falar mais dos subtextos que ficaram no mangá. Alguns chegaram a ser animados, mas a 4Kid tirou, infelizmente, não é mesmo? Jaden do GX, ele sofreu bastante, né? Mas, dito isso, vamos falar sobre Yu-Gi-Oh!, que é essa franquia que, infelizmente, hoje em dia tá bem apagada, tá bem caída, sem nada acontecendo de novo com ela. E não, maluco que comentou no meu primeiro vídeo, que eu não lembro o teu nome, mas eu lembro do teu comentário, que você falou, nossa, que mina burra, ela não sabe de que Yu-Gi-Oh! É o maior card game. Eu não me importo com card game. Eu me importo com mangá. Eu me importo com anime. E sem contar
Ai, Yu-Gi-Oh! Maior card games. O Black Eyed Peas não tá mais fazendo música para Yu-Gi-Oh! O Black Eyed Peas já esteve na trilha sonora de Yu-Gi-Oh! E assim, obviamente é muito mais importante. Sabe, como você pode falar que, ai, o card game, maior card game já jogado. Você tem que tomar banho para jogar o jogo, pelo amor de Deus. Reflita sobre seus atos. Você joga um jogo que você tem que tomar banho, porque eles tiveram que botar isso como uma regra, que você não pode entrar no jogo de Yu-Gi-Oh! Se você não tiver passado um desodorante, se você não tiver tomado banho, se você não tiver cheiroso. Reflita sobre suas escolhas. Fique só no mangá, porque o mangá só tem gente cheirosa. Mas, depois dessa minha fúria, que eu guardei por muito tempo, porque o cara me chamou de burra, eu me senti muito mal, eu me senti magoada. Ele tentou ser superior a mim em Yu-Gi-Oh! Pelo amor de Deus! Yu-Gi-Oh! Foi lançado no dia que eu nasci. Eu já sou superior a você. Eu sei que Yu-Gi-Oh! Tá bem mais parado hoje em dia. Não tem mais atualizações, apenas o card game, pelo simples fato de que seu autor, infelizmente, faleceu. E não tem como a história seguir. Ela ainda tá sendo lançada, tem temporada nova de Yu-Gi-Oh! Todo ano, assim como o Blade Blade. Sempre vai ter temporada porque, obviamente, tem que vender cartinha. Virou apenas um grande anime de vender cartinha. Mas, antes disso, antes da Konami colocar suas mãos nojentas nessa história, ela podia ser resumida como um grande Kaiji, o Narigato, encontra Tomie. E eles têm um filho, que é o Yami-Yugi, que é essa criatura completamente viciada em jogos de aposta, mas que também é uma entidade cósmica que ninguém tem muita noção do que está acontecendo, o que ele quer, qual o objetivo desse arrombado e por que ele se diverte tanto torturando as pessoas sem nenhum motivo. Ele apenas chega lá, fala, pô, esse maluco me ganhou no jogo da velha. Vou destruir a vida dele. Otário. Para aprender a não me ganhar no jogo da velha. Então, é muito bom tudo isso, porque é realmente essa junção de dois animes que eu gosto bastante, que é o Kaiji e o Junji Ito, mas a Konami falou, Narigato e Tomie aqui não. Tira o Narigato. Infelizmente, o preconceito com o Narigato existe até hoje. Mas eu não tô aqui apenas para bater na Konami. Você percebeu que eu nem bati na Konami, como eu costumo bater. Eu costumo ser uma pessoa horrível com a Konami. Mas não é porque tem um Yakuza de 2 metros atrás da câmera me obrigando a falar um texto de a Konami é realmente muito legal. Ela manteve a melhor coisa de Yu-Gi-Oh! Oh meu Deus, como a Konami é legal. Obrigada, Konami, por existir. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Obrigado. A Konami realmente olhou para Yu-Gi-Oh! E ela viu que tinha um potencial ali, um potencial que seria perdido, um potencial que precisava continuar. E você pode estar pensando, obviamente é o card game. Card game? Coisa de otário. Quem se importa com card game? Pelo amor de Deus. A Konami, ela viu o Sato Kaiba. Porque o Kazuki, o autor de Yu-Gi-Oh!, ele deixou bem claro que o Sato Kaiba, ele não seria um personagem recorrente. Ele seria um personagem que seria o vilão daquele primeiro arco e depois um beijo, nunca mais volte. Porque o Kaiba foi inspirado em um maluco que o Kazuki conheceu quando ele era criança, que entrou numa loja de card game e foi um otário com ele. Aí ele falou, some daqui, criança. Vai fazer o quê? Vai me bater? Você é pequeno, eu sou grande. Nossa, o Kaiba faria muito isso. Tanto que ele faz isso, porque no jogo de celular tem ele falando canonicamente para uma criança, você é uma duelista de quinta, com um deck de quarta. Para uma criança de 5 anos. Pô, o Kaiba é muito insano, ele é muito legal. Eu amo muito o Kaiba. Porque eu imagino, se existe vida inteligente lá fora, então vamos ensiná-los a duelar. Isso vai ser legal. O Kaiba ele seria um personagem apenas um vilão temporário, depois ele nunca mais ia aparecer porque o Yugi ia matar ele. Só que a Konami falou, o Kaiba fica. O que o Kazuki ficou um pouco, mas eu não tenho planos para ele. Não importa, o Kaiba fica. Isso foi um acerto tão grande da Konami que até hoje eles usam Sato Kaiba como um garoto propaganda de Yu-Gi-Oh! O que faz todo sentido porque, assim, o Yugi, ele nem se chama Yugi, né? E, não, eu não tô falando do Yugizinho, o Yugizinho se chama Yugi. Mas o gostoso, de 5 centímetros a mais, ele não se chama Yugi. E ele tava em todas as divulgações, ele se chama Aten. Então, se você vai colocar alguém que nem tem o nome do anime para divulgar,
Obviamente que seja o Seto Kaiba, porque faz muito mais sentido com toda a proposta do anime. Só que pra quem não tá muito acostumado com essa primeira temporada de Yu-Gi-Oh!, ela se resume muito uma coisa meio médico e monstro, onde a gente tem o Yugizinho, que tenta ser uma pessoa boa, ele é esse nerdola, com uma moral muito alta, ele realmente é uma pessoa muito boa, só que às vezes ele simplesmente perde a sua consciência e vira uma coisa 100% Hyde, que é esse maluco completamente insano, que não tem nenhum controle, que o Yugi não tem nenhuma lembrança do que ele fez. Ele só sabe que às vezes ele apaga. Ele nem tem noção de que ele vira outra pessoa. Eles não têm nenhuma forma de se comunicar. Então, fica essa coisa muito uma pessoa que quer fazer o bem a todo custo e uma pessoa que quer fazer o mal a todo custo. Enquanto de um lado você tem o Yugi falando: nossa, poder da amizade, eu vou ajudar todos os meus amigos, vai todo mundo ficar feliz. Ele tem um apagão e corta para: eu vou quebrar o pé daquela criança. Ai, quem mandou ela me ganhar no Uno? E simplesmente funciona muito bem esse começo, porque faz todo sentido esse negócio do Yugi ser uma pessoa amaldiçoada, que não tem noção do que tá acontecendo. Porque eventualmente no anime fica uma coisa tão... tá, legal, ele apenas vira um gostoso, com voz mais grossa e alguns centímetros mais alto. Mas por que não pode ser apenas o Yugizinho? Tem que ser o gostoso. Eu entendo o apelo do gostoso, não tô reclamando dele. Mas, eventualmente, fica um pouco sem sentido só existir essas duas personalidades que são exatamente iguais, que elas têm essa moral completamente elevada, que fica: não, Kaiba, você não pode falar de uma coisa tão horrível como: meu Deus, vocês são tão pobres, fiquem longe de mim. E você não pode falar isso para o Joey. Pobre Joey, e daí que ele é pobre? Ele não tem culpa. E... ai, o Yugi é muito chato, eventualmente. Ele fica essa coisa muito... ai, o baixão da moral. Ele tá sempre certo, ele vai sempre ganhar. Ele tá sempre do lado do bem. Ele nunca tem nenhum tipo de índice de que ele pode ser malvado. Numa temporada que é um filler, ele tem esse pequeno lapso e ele fica um pouco do mal, mas é uma coisa bem... ah, temporada não acontece tanta coisa assim, não. Podia acontecer muita coisa. O Joey dá um soco tão gostoso na cara do Yugi nesse momento. Ai, é um dos momentos mais satisfatórios, que é quando realmente tem alguma coisa acontecendo. Mas é por isso que essa primeira temporada, essa temporada 0 é tão boa, porque ela tem muito essa dualidade. Ele brinca muito com esse conceito do médico e do monstro, onde a gente tem realmente esse Yugi super bonzinho, super fofo, que quer fazer tudo de bom, e do nada ele vira essa pessoa completamente rancorosa, que não se importa com nada, porque assim, ele vai desaparecer. Assim que o Yugi voltar, não é mais nenhum BO dele. Quem vai ter que lidar com tudo é o Yugi, porque ele... foda-se. E assim, ninguém consegue reconhecer que é ele, então fica realmente essa coisa muito Jekyll e Hyde, porque ele pode fazer os maiores absurdos do mundo que ninguém vai reconhecer ele. Então ele só deixa de existir e todos os crimes dele... vai botar culpa em quem? Eu não existo? Mas além do Yugi ser esse maníaco que ataca todo mundo que aparece na frente dele, independente da idade, do sexo, da sexualidade, qualquer coisa, ele vai atacar e ele morde. O Yugi morde. Mas também a gente tem outros personagens nesse primeiro arco que são completamente insanos, como o Seto Kaiba, que, assim, ele já não é uma pessoa muito sã. Ele já não é uma pessoa exatamente... nossa, o Seto Kaiba é tão são, né? Ele é tão normal. Não, o Seto Kaiba, ele sempre foi uma coisa meio... ai, ele é tão perfeito. Nessa primeira parte, o Seto Kaiba é 100% psicopata, e eu não tô falando, ele é um psicopata porque ele é maluco. Não, ele realmente matou pessoas. Pelo menos umas 5 pessoas já estão na conta desse psicopata, e eu gosto de acreditar que todos eles são idosos, porque o Seto Kaiba odeia idoso. Ele mata idoso para pegar cartinha. E ele também quase matou o Mokuba, o irmão dele. E não foi um acidente. Foi 100% intencional. Ele falou: você é mó inútil, né? Seria legal se você morresse. E a gente tem a cena lá do Mokuba sufocando o Yugi. Meu Deus, eu tenho que salvar o irmão dele porque ele é só uma criança de 6 anos. Enquanto isso, o Kaiba tá... nossa, ele tá numa nice. Ele tá se divertindo muito. Ele tá lá tipo... otários. E tudo isso com ele tendo cabelo verde, o que é de muito bom tom. Simplesmente, o Kaiba do Velho Testamento é um psicopata
nojento que mata diversas pessoas, que não se importa, que ele bota uma máscara para sequestrar o Yugi, dele arranca e faz ahá! Você nunca imaginou que seria eu? E o Yugi, Seto Kaiba de cabelo verde! É realmente... O Arco Zero, ele é uma experiência muito diferenciada. Ele é uma coisa muito que você tem que sentir. Se você nunca viu Yu-Gi-Oh! O Arco Zero, é uma experiência muito uau. Carai, essas pessoas são completamente horríveis. Eu não quero ter amizade com ninguém, mas eu acho todos eles de muito bom tom. Todos eles são muito divertidos. Essa primeira parte, ela segue muito um horror psicológico, em que todo episódio vai ser um jogo mortal diferente. Ela não segue exatamente uma narrativa linear, é uma coisa meio Yamishibai, todo dia uma coisa diferente vai acontecer. Na verdade, é muito o que eu tinha comentado. É um grande Kaiji, o Narigato, encontra Tomie. Porque todo episódio vai ser uma coisa diferente acontecendo com a nossa Tomie, o Yugi. E assim... tem esse tom de terror psicológico, só que também, eventualmente, vai ganhando muitos tons de terror cósmico. E não é nenhum mistério, não é nenhum segredo que o autor de Yu-Gi-Oh! É completamente fascinado por ocultismo, moda, principalmente a estética gótica, e ele é completamente viciado nos filmes Alien e Sexta-feira 13, que, igual eu, a gente é tão parecido, nossa, que fascinante. Mas ele também é um grande fã de Lovecraft, tanto que em 2002 ele chegou a dar uma entrevista para a Jump, eu acho que dos Estados Unidos, que ele comentou que gostava muito das histórias do Lovecraft, ele realmente tinha um interesse muito grande em explorar esse desconhecido, porque é uma coisa que atraía ele. Ele gostava dessa coisa do terror não ter um rosto, ele poder ser qualquer coisa, poder ser qualquer pessoa ao seu redor. Ele pode te manipular de formas sutis e ele pode estar do teu lado e você não fazer a menor ideia, porque é uma entidade cósmica, ela pode ser o que ela quiser, ela pode te manipular da forma que ela quiser, e ele realmente gostava desse tipo de narrativa, ele gostava desse tipo de ver uma história de terror. Então, assim, se você colocar essas camadas de que o Yugi grande, no caso, o Faraó Gostoso, vou me referir a ele apenas a Faraó Gostoso, porque é mais fácil de diferenciar do Yugizinho. Mas, se a gente colocar essa camada no Faraó Gostoso, a gente tem uma criatura muito mais interessante, o espírito obsessor do Yugi, que fica no ombro dele quando ele não tá duelando, apenas falando, nossa, o Joe está pegando a carta das espadas da luz reveladora e usando agora para revelar os monstros do campo inimigo. Eu sei, Faraó, eu estou vendo isso em tela. Não, mas eu preciso explicar todo o jogo a cada 5 minutos para fazer valer o valor do meu dublador. É muito mais interessante a gente ver ele como essa entidade cósmica que não tem exatamente um passado, porque, ele é um faraó, mas Nyarlathotep também já foi um faraó. Ele já passou por muito tempo da sua eternidade vivendo como um humano, existindo ali para tentar entender como funcionava essa galera, vendo ali o que estava acontecendo, pensando, nossa, os humanos são tão divertidos, vou ser um humano por um tempo. Nossa, os humanos são tão divertidos, vou encher o saco de uma criança. Tem muitos paralelos que você consegue fazer do Faraó Gostoso com Nyarlathotep, principalmente essa parte do Egito, porque, assim, a entidade cósmica era realmente fascinado no Egito. Foi o momento que ele ficou mais, caralho, a humanidade é mó legal. Ó, tudo que eles estão fazendo sem o Spotify. Nossa, como será que eles construíram tudo isso sem uma música tocando? Mentira que tava tocando Katy Perry, todo mundo sabe disso. Enquanto de um lado tava tocando Katy Perry, do outro tinha gente duelando com cartinha, que era pedra gigante, falando, eu ativo a carta X. Nyarlathotep tava, caralho, a humanidade é foda, viver é incrível. A gente tem todos esses paralelos que dá pra fazer entre os dois personagens, todo o carisma do Yugi, tudo isso acaba se encaixando perfeitamente nessa entidade cósmica que ninguém sabe realmente o que ele quer no começo. Ele tem seus momentos que ele tá mais simpático, ele tá mais suscetível às pessoas, parece estar tendo mais conexão com os humanos, só que daí corta pro próximo capítulo, ele tá completamente poucas ideias. Ele tá pegando as pessoas e eliminando elas de uma forma horrível. Tem uma passagem do Lovecraft que resume bastante todo esse começo de Yu-Gi-Oh!, o que acaba encaixando perfeitamente com essa narrativa Lovecraftiana, que é perder a sua alma não é assustador. Você perder o controle de quem você é
é assustador. E é exatamente o que o Faraó Gostoso faz nesse começo. Ele pega suas vítimas, rouba a alma das suas vítimas, mandando lá pro domínio das trevas, mas em si, elas apenas estão perdendo completamente a sua sanidade aos poucos. Como o maluco do primeiro episódio, que simplesmente fica em um looping 100% sem nenhuma definição, ninguém sabe a regra pra ele sair, o que deixa claro que ele só vai perder completamente a sua sanidade e, eventualmente, porque ele fica sendo devorado por uma criatura que o Yugi, o Faraó Gostoso, criou, e ele fica nisso por muito tempo. Na verdade, ele fica pra sempre, até que ele um dia vai, E também, a gente tem o Sato Kaiba, quando ele perde, o Yugi, ele quebra a alma dele em diversos pedaços. Ele ainda tá lá, ele ainda tá consciente, ele ainda sabe o que tá acontecendo ao seu redor, mas ele não tem mais nenhum contato com seu corpo. Então, ele tá preso dentro do próprio corpo, ele fica num estado vegetativo, e para ele voltar ao normal, ele tem que conseguir juntar todos os pedaços da sua alma, o que o Yugi deixa bem claro, pode levar 5 dias, como também pode levar a eternidade inteira. Então, independente se ele morrer, ele vai continuar voltando e vivendo esse ciclo para sempre, até ele conseguir. Ele consegue, graças a Konami. É muito isso dele mudar a realidade, ele manipula a realidade das pessoas ao seu redor, ele manipula a realidade para criar o jogo perfeito para ele, ele manipula a probabilidade também, deixando claro que, nenhum jogo realmente ele tá correndo perigo. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele tá apostando ali só pela diversão, porque deixa bem claro que ele sabe como manipular toda a situação para o seu favor, sem deixar claro que ele tá roubando nesse primeiro momento. Ele rouba, mas aqui não tanto. Ele deixa bem, no sigilo. Ele deixa quietinho. Ele, vou roubar, mas de um jeito que ninguém vai perceber. Todo mundo percebe. E mesmo depois da Konami botar as mãos dela em Yu-Gi-Oh!, a gente continua tendo um mangá que nunca perdeu exatamente esse tom. Ele continua indo por um lado muito Lovecraft das ideias, muito terrorzinho, porque eventualmente a gente tem o Bakura, meu Deus, é um personagem incrível, a gente tem o Merrick também, que é um personagem muito interessante, e a gente tem o Pegasus, que todos eles funcionam de uma forma muito diferente do mangá pro anime, principalmente o Pegasus, porque ele morre. E é uma cena muito boa de você ler no caso, porque é o Bakura arrancando o olho do milênio do Pegasus, e o Pegasus caído lá, com o olho sangrando, e o Bakura segurando o olho na mão dele, lambendo e rindo, igual um psicopata, porque nesse momento ele é o Yami Bakura, o maior filho da puta do mangá. E a gente também tem o Merrick, que ele segue tendo essa estética meio terrorzão, segue tendo essa coisa muito de Junji Ito das ideias, e ele tá envolvido em meio que um culto, uma seita antiga que protege as tradições desse faraó, que foi muito importante para todos eles, porque ele tinha um diferencial, ele tinha uma coisa que ninguém sabe explicar o porquê, porque era uma coisa muito sobrenatural, uma coisa muito dele, assim como um outro faraó, que é o Nyarlathotep. Mas e ainda tem toda a parte da tatuagem nas costas dele, que foi feita com ele mordendo um pedaço de pano, porque tinha um arrombado com uma faca, cravando as costas dele devagar, e eu acho que isso foi animado, mas foi censurada quando veio para o Brasil. Se você nunca viu Yu-Gi-Oh! Legendado, eu recomendo, porque é uma experiência completamente diferente. Você não viu Yu-Gi-Oh! Além do que, gente, Yu-Gi-Oh! Em japonês é o Nanami que faz o Kaiba. É sim. Porra, são dois rasbando junto, mano. É muito difícil você não se apaixonar pelo Kaiba, porque ele fica naquele tom meio Nanami, mas às vezes ele começa a rir, porque ele é completamente insano, e ele vai falar que vai ensinar ET a duelar. Caralho, Kaiba é muito perfeito. Portanto, eu diria ao seu irmão que ele tem tanta chance de vencer como a sua companhia tem de obter sucesso. Caramba, agora ele pegou pesado. Ele merece. E por fim, não menos importante, que eu acho que é o momento mais Lovecraft esteve aqui, é o final, que é o grande vilão de Yu-Gi-Oh!, que é um deus adormecido que ficou por muito tempo vagando pelo espaço-tempo, e ele surge de um buraco numa fenda de tempo, porque ele finalmente foi acordado por base de um ritual lá. É bem Lovecraft, é só simplesmente
O homem falou, vou aceitar. Vou aceitar que tem aqui um monstro com... Eu não posso falar essas palavras, mas... As genitálias dele são visíveis. E eu acho de muito... Uau! Como que a Konami deixou isso passar? Eu acho genial. Eu acho muito legal o seu monstro com... Ai, eu não posso falar essas coisas no YouTube. O YouTube vai me odiar se eu falar. Mas eu vou botar imagens, daí vocês falem por mim. Não nos comentários. Pelo amor de Deus, só dê uma risada se você entendeu. Se você não entendeu, eu sinto muito. A quinta série não tá em você. Mas tudo isso que eu disse sobre entidades cósmicas não tira um fato de que Yu-Gi-Oh! É um dos animes mais camp que existe. E extremamente queer. Ah, pronto. Começou a lacração nesse vídeo, demorou. Eu aceito as pessoas me chamando de maluca por shippar o Light e o L, falando, nossa, nada a ver, todo mundo sabe que o L, ele nem era amigo do Light, não sei o que. Eu não me importo com isso. Eu aceito a sua opinião, mesmo que eu julgue, mas você falar que o Seto Kaiba não é gay, depois do filme de 2016, sabe? Antigamente, eu shippava o Seto Kaiba apenas comigo. Eu tinha a minha OC que ficava para ser o par romântico do Kaiba. Eu era esse tipo de pessoa porque eu tava no Tumblr. Mas depois do filme de 2016, eu lembro que eu vi esse filme e falei, o Seto Kaiba é gay. Ele não é pouco gay, ele é tipo muito, muito gay. E ele tá muito apaixonado pelo Farol Gostoso. Porque são 2 horas de filme. 2 horas do Seto Kaiba. Meu Deus! Eu tive muita dificuldade para recriar as cartas do faraó. Estratégias, até mesmo aquele cabelo perfeitamente penteado. Na verdade, essa parte foi a qual levou mais tempo. Mas ainda assim, não era o verdadeiro faraó. Então eu realmente não o venci. E até que isso se concretize, minhas cicatrizes continuarão a queimar. Demitam quem projetou essa porcaria. Os produtos da Kaiba Corp não podem amassar tão facilmente. Sendo a pessoa mais apaixonada do mundo, falando, eu vou achar esse homem. E todo mundo falando, Kaiba, ele morreu. E o Kaiba, eu não me importo porque eu vou me matar no final do filme. E ele se mata. Que homem. Ele realmente foi até o final com seu amado. Embora eu goste mais dele com o Joe. Eu tenho certeza que ele volta porque o GX fala que ele tá vivo. Então tá tudo certo. Pô, tem um texto queer que não tá no subtexto, ele é 100% escancarado, fica até um pouco... Nossa, por que eu estou vendo um filme yaoi, sabe? Por que isso tá acontecendo? E não é exagero meu, gente. Eu era a pessoa mais apaixonada pelo Kaiba, eu queria me casar com ele, eu vou me casar com ele, eu só não faço isso porque eu tenho medo fantástico. Mas é uma coisa que chega a ser difícil você não ver no filme. Além de todo o culto que tem sobre o corpo do Kaiba nesse filme. É 100%. O autor, ele antigamente odiava o Kaiba. Ele não queria o Kaiba aqui. Ele realmente falou, não, Konami, eu não vou deixar o Kaiba. E a Konami falou, o Kaiba fica. Mas, eventualmente, ele criou uma atração pelo Kaiba. Eu entendo porque tem a voz do Nanami. Assim, o filme inteiro são closes no tanquinho do Kaiba, porque ele tá usando uma roupa também de couro como essa. Só que no caso dele, é muito apertado. É muito... Gente, olhe meus peitos masculinos. Gente, olhe meu abdômen sarado. E é o filme inteiro isso. É um grande culto ao corpo do Kaiba a todo momento. E quando o faraó aparece, é um grande culto ao corpo dele também. É meio que sobrenatural. Tudo que tá acontecendo nesse filme chega a ser... Cara, eu não consigo entender como a Konami aprovou esse filme, na real. Porque, eu não sei, vocês vão procurar o filme, talvez ele não seja assim tão absurdo para você. Mas tudo que acontece, todo o culto no corpo deles é como se eles fossem JoJo's. Porque, nossa, é um culto tão grande em tudo que eles fazem que chega a ser realmente fascinante. Eu adoro esse filme, é meu filme favorito. Porque, nossa, que filme, que filme. E não tem muito duelo, o que me deixa feliz. Eu não gosto de duelo. É um filme que você realmente fica pensando, nossa, Yu-Gi-Oh! Sempre foi tão gay. Sim, ele sempre foi bem gay. Mas aqui tá tudo tão ao máximo, tudo tão sexy, tudo mais... Nossa, tem tanto couro. Embora, assim, a quantidade de couro que o Yugi usa, eu acho que não é saudável, sabe? Alguém andar com tanto couro não pode ser saudável. Nem um pouco saudável. Esse menino se veste como um sadomasoquista. Com 14 anos. Tudo por causa de um espírito.
Enquanto o Joe e os amigos dele estão... Mano, o Yugi é tão legal, né? Ele se veste como um sadomasoquista e anda com a gente. Além de todo esse culto ao corpo e ao próprio Seto Kaiba que existe no anime, toda a tensão sexual que existe em diversos momentos. O mangá, ele tem alguns momentos que você fica... E o Kaiba, ele não troca nenhuma palavra com pessoas que ele acha irrelevante, que são todos amigos do Yugi, mas ele faz questão sempre de falar com o Joey quando ele tem a oportunidade de encher o saco dele. Tanto que a dinâmica deles no anime é muito boa. No mangá também, eles são uma dupla bem engraçadinha de você acompanhar. Eles têm momentos, eles têm uma intimidade muito diferenciada que... O Kaiba não permite ninguém chegar tão perto, mas o Joe, ele tem ali uma liberdade pra fazer uns comentários que o Kaiba só... Cara, eu vou te deitar na porrada. Who's late for registration will be disqualified. Mokuba, make sure Wheeler's late. Mas eu não tô aqui apenas pela fanfic. Eu também tô aqui pela informação, que é a informação de que em Yu-Gi-Oh! GX, o Jaden é o primeiro personagem da Jump abertamente queer, só que infelizmente a dublagem eliminou essa parte que era super importante para o nosso personagem. Tá, a partir daqui tem um pequeno spoiler de Yu-Gi-Oh! GX, e eu não sei se alguém vai se importar com isso, já que é um anime antigo, mas como ele vai ser relançado, vai que você se importa muito e você não quer saber o que vai acontecer com o Jaden. Mas o Jaden, ele também tem o seu espírito obsessor lá, que não é o Yami Jaden. O autor, ele pensou em um nome diferente, que foi Yubel. E assim, Yubel, ele não tem um gênero. Ele não é exatamente... Ele não se identifica nem como homem, nem como mulher. A voz dele pode mudar bastante. Às vezes pode ser um homem, às vezes pode ser uma mulher. Vai mesclando bastante, na verdade. O Jaden passa por toda uma narrativa muito intensa de transformação, mas não apenas do seu espírito. Ele não apenas fica mais forte no jogo de cartinha. Não, ele realmente passa por toda uma transição que é muito sexual e também afetiva, porque é ele meio que abandonando essa narrativa hétero dele e descobrindo que identidade de gênero é meio que uma coisa de, nossa, um papo de otário pra ele. Ele percebe que ele ama o Yubel independente do que é, e realmente é uma construção muito intensa, é uma coisa muito forte que acontece, mas dublado ficou apenas bobinho, não passa toda a importância do que aconteceu. Tudo que estava acontecendo é 100% jogado fora. E assim, o autor, ele nunca falou abertamente sobre, nossa, assim, o Jaden é um personagem queer. Mas toda a história deixa bem clara, não tem o que ele falar, porque tá lá, sabe? Todas as palavras, não tem como você rebater falando, não, era apenas uma grande amizade. Amizade? Amizade. É igual você falar que o Seto Kaiba só queria ser amigo do faraó, só queria vencer ele no jogo de cartinha. Ele se matou. Assim, em Death Note eu deixo passar porque realmente, héteros, é super normal você secar o pé do seu amigo. Eu ainda não superei isso. Mas, porra, você se matar para ver uma pessoa é um pouco... uns 20 níveis acima da amizade, sabe? Você se mataria para ver seu amigo? Duvido. E todo Yu-Gi-Oh! Em si, ele tem muitos. Nossa, a quantidade de códigos queer que existem ali é meio absurda. Eu não vou falar disso nesse vídeo. Vem aí um vídeo por que Yu-Gi-Oh! É camp. Isso é bem mais para falar do subtexto Lovecraftiano e dar esse pequeno adendo de que Yu-Gi-Oh! Já abordou muito essa parte queer. Umas coisas que a gente não tem tanta noção hoje em dia, porque acaba se resumindo a isso, um grande anime para vender cartinha e todo ano vai ter um novo Yu-Gi-Oh! Eu já não sei mais em qual Yu-Gi-Oh! Tá, eu não vejo mais, eu tentei ver uma vez, foi muito difícil para mim. Eu não tava entendendo nada. Eu tava exatamente igual no filme que junta o Yugi, o Jaden e o Yu-Gi-Oh! Da motinho, o Vrum Vrum. Que eles falam, eu vou fazer a invocação Synchro XYZ. E o Yu-Gi-Oh! Ele fala, Synchro what? O que esses caras estão falando, meu Deus? Por que eles estão falando dessas coisas? Eu vou jogar minha cartinha. E eles já estão, tipo, com os monstros de 1000 estrelas. E o Yugi, o que tá acontecendo nesse jogo? Por que é tão difícil? Mas
E o Yu-Gi-Oh! É isso, realmente é uma grande narrativa que tem diversas camadas. Quanto mais você se afunda no mundo de Yu-Gi-Oh! Você percebe que tem muita coisa mesmo. O autor fez muito subtexto, ele brigou muito com a Konami, nossa, que homem. É isso. Até, seu duelista de quinta com deck de quarta.